Um dos grandes desafios para se falar sobre o iletramento ou analfabetismo de Jesus se dá por conta de uma longa tradição que insere Jesus como um mestre ou um rabi, como um indivíduo que era um grande conhecedor das Escrituras, capaz de ainda muito novo debater com doutores da lei, como narra o texto do Evangelho de Lucas. Contudo, o objetivo do corte de hoje é mostrar que essa leitura não é condizente com o Jesus histórico. Ela faz mais sentido quando a gente pensa esse Jesus da fé, esse Jesus teológico, que inclusive precisa, como algumas pessoas já chegaram aqui no canal a dizer, que ele precisava ser letrado porque ele era Deus. Vejam, essa própria fala, essa própria sentença já evidencia que o desconforto encontra-se por uma questão teológica e não histórica. Porque do ponto de vista da história, o que a gente observa é que o melhor retrato para Jesus é de um profeta ou de um candidato profético popular. Pois, sendo Jesus um camponês e que foi mais um desses aldeões, desses camponeses galileus que se levantou contra Roma, isso faz parte do universo ou insere Jesus dentro de um contexto de movimentos populares. E como vai ficar claro hoje, a partir da citação do Richard Rosley, nós não temos procedentes de movimentos populares liderados por mestres. Assim sendo, esse retrato de Jesus como mestre ou como rabi é próprio do movimento que se origina a partir de Jesus e que lê Jesus como um Marte ou como um homem divino. E aí sim aparece como um sábio, como um mestre. E antes da gente conferir o corte, eu queria te convidar para o meu novo curso, que é o Nascimento do Cristianismo. Vão ser 5 aulas e nesse momento o curso encontra-se em pré-venda. E quem adquirir na pré-venda ainda tem uma aula extra para falar sobre mulheres como autoras dentro do cristianismo e também como essas mulheres foram percebidas. E vamos ao corte? Ele tem uma citação que eu queria muito ler para vocês. Ele diz o seguinte: embora conheçamos professores ou mestres, escribas, e até mesmo alguém que liderou um movimento de escribas e sacerdotes como o professor, o mestre Justo, em Qumran, não temos nenhuma evidência do papel de um sábio no nível popular, muito menos de um mestre sapiencial popular que teria catalisado um movimento de renovação. O que o Richard Rosley quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que essa ideia de um rabi, de um mestre, tá, iniciando um movimento popular, não é condizente com as fontes que chegaram até nós. Ou seja, isso gera um problema muito sério na atribuição histórica de Jesus como um rabi, como um mestre, como um professor. Então, eu preciso ler Jesus historicamente dentro de uma realidade, tá? De outros movimentos, de outros personagens, de outros eventos de sua época. Então, nós não temos nenhum procedente de que um mestre, um rabi, um professor, teria liderado um movimento popular. Ora, isso então gera um problema muito grande. Significa dizer que isso coloca por terra algumas concepções de que Jesus era um rabi
formado por alguma escola, né, por alguma tradição formal, que então levava a sua escolarização, ao seu letramento, e depois saiu para liderar um movimento de camponeses. A realidade de Jesus é outra. A realidade de Jesus é que ele pode ter passado a ser apontado como um mestre, como um professor, como um rabi, a partir de seus discípulos, sobretudo a partir do momento em que ele, ao se tornar um Marte no contexto pós-morte, e vendo a sua ação ligada pelos seus discípulos, isso tudo é leitura dos discípulos, como algo justificado por Deus, ali sim ele ganha esse retrato de um sábio, o que faz todo sentido, porque a literatura mais antiga sobre Jesus é ligada a essa literatura dos conhecimentos do sábio ou dos pensamentos do sábio, o que é um tipo de gênero sapiencial dentro da literatura judaica. E que a gente tem ao menos duas evidências que tratam dessa forma Jesus. A fonte Q e também o Evangelho de Tomé, que então preserva esses ditos de Jesus, onde Jesus então é apresentado como esse mestre da sabedoria. Isso é um retrato que está ligado ao movimento de Jesus sem Jesus, e não um retrato do próprio Jesus histórico. É isso que a gente então vê o processo de diferenciação de história, o Jesus da história para o Jesus da fé. A gente tem falas como essa daí em João 1, 28, que diz o seguinte: Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: que procurais? E eles disseram-lhe: Rabi, o que traduzido pode dizer mestre, onde moras? Repararam que a própria passagem deixa um elemento bastante interessante, tá? Aí para nós, de que são os discípulos que veem Jesus como um rabi, como um mestre, e não o próprio Jesus. Inclusive, o termo semítico rabi aparece cerca de 15 vezes nos evangelhos, tá? Com destaque para João, né? Em João 13 é uma das raras exceções em que Jesus reivindica o título para si. Olha o que ele vai dizer: vós me chamais de mestre e senhor, e bem dizeis, ou seja, ele diz que é um mestre mesmo, porque eu sou, em João 13. E não é apenas o termo rabi que aparece dentro dos evangelhos canônicos. Há 48 atribuições a Jesus ao termo mestre, mas o termo grego utilizado é didaskalos. Ou seja, Jesus, quando é recuperado como um homem que não poderia ter ficado apenas na cruz, como homem que tem algo a dizer, e não é qualquer homem, é alguém diferenciado, ele é um mestre, ele é um professor, ele é alguém que tem algo a ensinar. Então, esse termo semítico, inclusive rabi, sendo mais frequente dentro do Evangelho de João, um texto do século II, logicamente não produzido por uma testemunha ocular, revela que esse termo já tinha perdido seu sentido originário. É algo que o escriba, o autor, ao ouvir, sabe, tem a informação que, fazendo uma tradução, mas sem conhecer o contexto da palavra na sua língua original, pode ser traduzida como didaskalo. Então ele usa esse sentido, rabi. Veja que o próprio autor, quando escreve em João capítulo 1, ele tem o cuidado de dizer que pode ser traduzido como mestre, tá? Ou seja, ele já não sabe mais o significado. Ele não entende que para você ser um rabi,
Não é simplesmente eu demarcar a ideia de, eu acho que ele sabe muito, então ele é mestre. Não, há uma formação específica, há todo um contexto, um rito de passagem para que você se torne um rabi. Então, esse elemento originário já havia sido perdido. Então, tem dois elementos aí que são fortes para a gente entender por que Jesus não poderia ser um rabi. Ponto 1, tá? Não temos nenhum movimento popular que ateste a presença de um mestre liderando movimentos populares. Isso não significa dizer que escribas, mestres tenham se voltado contra Roma, porque sim, temos, mas aí é um movimento de escribas, de mestres contra Roma. Então é só da ala, só do grupo dos escribas, só do grupo dos mestres, dos professores, dos rabis. Aqui o caso de Jesus é um movimento popular e você não tem um exemplo de um movimento popular. E o Evangelho de João, por ser o evangelho que mais usa o termo rabi, é uma forte sinalização de que a expressão semítica chega para a comunidade joanina já completamente desconectado sobre o seu sentido originário. É apenas uma tradução direta. Ou seja, é aquela tradução ao pé da letra, mas que você não sabe dizer exatamente o que significa. Porque aquela palavra você só está buscando uma correspondente no seu idioma. Mas a profundidade do ponto de vista cultural, religioso, o que significa ser um rabi, isso estava já irremediavelmente perdido no momento da utilização do termo rabi pela comunidade joanina. Então, isso é um dado aí muito interessante, porque a gente começa a perceber, então, que Jesus, na verdade, ele está mais próximo, dentro dessa reconstrução grega, de um filósofo, de um mestre filósofo, do que de um mestre rabi, né? De um mestre próprio dessa literatura judaica. Então, esse é uma informação, nesse sentido, sobre Jesus. E veja que essa interpretação, ela ficou muito forte dentro da literatura e da cultura helenística. Por quê? Porque quando a gente sai do texto e vai para as imagens, como esse caso aqui, ó, desse mosaico de Ravenna, datado do século V, que Jesus está entronizado, ou seja, ele está sentado, ele já tem aqui, ó, essa marca de divindade, então é visto como um ser divino, mas ele tem o símbolo, o gesto na mão, que é a ideia da autoridade, a ideia do ensino. Então ele é um sábio, um filósofo nesse sentido, inclusive essa ideia da barba, né? Então sinalizando que ele é mais velho, então tem um conhecimento, algo a ser transmitido. Isso então não é algo que Jesus reivindica. Até as próprias fontes que colocam nesse sentido são tardias e raras. É mais frequente nós vermos os discípulos, como o caso de João 1, atribuindo Jesus como um mestre, do que o próprio Jesus reivindicando esse epíteto. Gostou do conteúdo? Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Não se esqueça de clicar aqui na descrição para ter mais informações sobre o curso O Nascimento do Cristianismo e cogite também se tornar membro do canal. São 3 categorias, só escolher a sua. Até a próxima!